Graças e paz, queridos. Boa noite. Quero agradecer a Deus pela tua vida, você que está nos assistindo de casa, que vai nos assistir, e você que está aqui nessa noite. Sou muito grato a Deus pela tua vida, por você estar nesse lugar, nesse não lugar chamado casa de oração, lugar onde nós viemos aqui para cultuarmos ao Senhor e falar da sua palavra, cantar os seus louvores. Eu vou te pedir para ficar em pé, nós vamos orar. Fecha teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite abençoada, obrigado porque estamos aqui em paz, ó Deus, para cultuar ao Senhor, para entregar o nosso melhor. E eu sei, Pai, que este lugar é lugar onde nós viemos apresentar o nosso culto. Nós não viemos receber nada, mas pela tua misericórdia, eu sei que o Senhor não vai dispensar o seu povo de mãos vazias. Eu sei que o Senhor há de ministrar, ó Deus, aos nossos corações, através da palavra, através do louvor, de tudo que a gente for fazer aqui. Então, Senhor, nessa noite, toma o primeiro lugar. Seja o único a ser exaltado nessa noite, seja o único a falar nessa noite, que diminuamos, Deus, e que Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir e de falar neste lugar. Fala conosco, nos colocamos nessa noite, propícios, ó Deus, ao Teu Espírito Santo, e queremos lhe pedir, Senhor, que essa noite seja uma noite diferente, uma noite de culto diferente, aonde cultuamos ao Senhor de forma diferente, aonde o Senhor vai falar de forma diferente conosco nessa noite. Toca, ó Deus, em cada vida, toca em cada pessoa aqui, cada família, e nos abençoe poderosamente. Receba todo louvor, toda honra e toda glória, pois só o Senhor merece, só o Senhor, ao Senhor é devido todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém, graças a Deus. Você pode abrir a tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 41, verso 37 até o verso 49. Depois nós vamos estar adorando com o Ministério de Louvor. E você nessa noite se derrame ao Senhor, cante ao Senhor. Você veio aqui para cultuar o Senhor, você veio aqui para entregar o seu melhor. Que esse teu melhor suba aos céus como oferta suave ao Senhor e que Deus ministre no teu coração nessa noite. Diz assim, Gênesis capítulo 41, verso 37 até o 49. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a Josué: E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel, sinete, da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito.
Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Amém? Vamos adorar o Senhor, ministério de louvor. A restauração na vida de José veio depois de uma longa estadia lá na prisão, mas também de se manter fiel ao Senhor. Quando nós nos mantemos fiéis ao Senhor, Deus restaura na nossa vida, Deus restaura na nossa casa. E foi assim na vida de José, que assim seja na tua vida, para a glória do Senhor. Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz. Amém.
e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Geração de adoradores queremos ser. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós, que não passe de nós o teu Espírito, e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. De nós o teu Espírito, e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer
Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Glória a Deus. Que essa noite o Senhor possa derramar chuvas de bênção. Faz chover, Senhor, neste lugar, chuva de bênção, chuva de abundância. Amém. Seja o nome do Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover, abre as comportas dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Ou se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover, abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover, abre as comportas dos céus. E pedimos, se
mas se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Amém. Pastor. Vem para sentar em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. A paz a todos. Esse louvor fala sobre visão de fé e confiança. Confiança essa que tem estado tão difícil, né? Mediante a tantas situações que nós estamos vivendo, nossos irmãos lá fora, né? Mediante a guerra. Mas a palavra do Senhor tem nos falado a cada dia que vale a pena confiar, porque aquele que prometeu é fiel e justo, tá? Confiança. A igreja pode louvar junto, tá bom? Aleluia. Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Aleluia. Me rendi a ti, guardei meu coração, fiel permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Vamos lá, igreja. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vivo, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vivo, minha fé não morrerá.
o florescer. Glória a Deus. Deus abençoe, que Deus continue ministrando. Nesse momento nós vamos orar, né? O Senhor não falhará, amém? Vamos continuar crendo nas promessas. Então nós vamos orar nesse momento. Nós tivemos uma notícia agora antes de sair para vir para a igreja, né? De que a milícia ameaçou, se caso houvesse prisões, ameaçou de trazer caos no Rio de Janeiro. Só que a gente está aqui para apresentar diante desse Deus. E esse Deus é por nós. Ele não falhará. Acabamos de cantar. Nós precisamos orar para que esse espírito demoníaco saia do nosso estado, saia da nossa comunidade. Nossa comunidade precisa ser liberta disso. Nosso estado precisa ser liberto disso. E a gente está aqui para fazer a diferença. A gente está aqui para crer nisso. Muitas vezes a gente pensa em meter o pé, né? Mas aonde a gente vai, a gente estraga o lugar, né? A gente acha que a gente vai para um lugar bom, mas na verdade a gente tem que tomar muito cuidado, que é a gente que estraga o lugar. Mas aonde está, onde a gente está, é nossa Jerusalém. Então, irmãos, nós vamos orar. Eu chamo a Márcia. Vem cá, Márcia, a irmã Cosma. Vão estar orando nesse momento pelo Rio de Janeiro, pelos enfermos, pela nossa igreja. Se você tiver algum pedido, eu vou estar fazendo no final, a gente vai estar chamando aqui à frente, para também outras pessoas estarem orando, ou até mesmo o pastor, Deus vai direcionar, mas que nesse momento, se você quiser se colocar de joelhos, você se coloca, você apresenta a sua vida. Vou pedir à irmã Márcia e à irmã Cosma esteja orando pelo Rio de Janeiro para que essa onda de violência cesse. Porque entra ano, sai ano, a gente fica ouvindo essas coisas, né? A notícia é a mesma, só muda o ano, mas o nosso Deus, Ele é fiel e Ele pode fazer maravilhas nesse lugar, em nome de Jesus, tá bom? Boa noite, igreja. Senhor Deus, eterno e glorioso Pai, estamos, Senhor Deus, aqui diante de Ti, Senhor Deus, para louvar e bendizer o Seu nome. Pedir, Senhor, também que o Senhor entre com providência no nosso estado, no nosso município, nos nossos bairros. Entra, Senhor, com providência, repreendendo, Senhor Deus, a fúria do inimigo. Entra, Senhor Deus, com providência, repreendendo tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, que nada é de nossa vontade, tudo é vontade sua. Sabemos que tudo aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor Deus, o Senhor faz. Por isso pedimos, Senhor, que o Senhor entre com providência, porque nós não podemos fazer muito, mas se o Senhor, com uma palavra, mandar cessar tudo o que está acontecendo, nós sabemos que o Senhor tem o poder para isso. Então, Senhor Deus, guarda todas as famílias, guarda, Senhor Deus, os nossos governantes, porque a gente hoje está refém, infelizmente ficamos refém daquilo que não provém de Ti, daquelas coisas que devem ser feitas, mas quando são feitas, há represárias. Então, a gente hoje em dia não sabe mais o que é certo e o que é errado, além de saber, Senhor Deus, que a palavra que liberta é a certa. Então, continue, Senhor Deus, a plantar nos nossos corações a confiança e a certeza de que tudo é possível naquele que crê no Senhor. Então, guarda nossas vidas, guarda nossos lares, guarda nossas igrejas, porque a nossa igreja está de pé orando. E nós sabemos, Senhor Deus, que não só nós estamos aqui orando, pedindo pelo nosso estado, pelos nossos bairros, pedindo que a providência seja tomada pelos governantes, mas sabemos também que outras denominações estão de joelho e de pé, orando, pedindo, clamando ao Senhor. Então, essa é a oração que eu lhe faço, junto com a minha igreja, que é a sua igreja,
Em nome de Jesus, pedindo perdão pela minha falta, o meu pecado. Amém. Senhor, meu Pai, eu te agradeço, meu Deus. Que Deus tenha de misericórdia desse Rio de Janeiro, meu Pai. Entrego o Senhor, também, Senhor, todos os governantes em tuas mãos, meu Pai. Que Deus dê o livramento, Senhor, no Rio de Janeiro, em todo o estado do Brasil, meu Pai. Também, Senhor, entrego o município em tuas mãos, Senhor. Que Deus dê escapamento de tudo que for ruim, meu Pai. Que nos traz também, Senhor, repreende todo o mal que tiver no Rio de Janeiro, meu Deus. Entrego em tuas mãos, meu Pai, dando todo escapamento de todo que for ruim, meu Deus. Também, Senhor. Entrego também, meu Pai, que dê escapamento nesse bairro também, Senhor. Que tenha misericórdia, Senhor, do teu povo, Senhor. Eu te clamo, eu te agradeço, em nome de Jesus, meu Deus. Entrego também todos os nossos irmãos, Senhor, em tuas mãos, meu Deus. Que Deus dê o escapamento de tudo, Senhor. Dando livramento no que vai trabalhar, meu Deus, também, Senhor. Leve também, Senhor, toda insegurança, Senhor, e traga também, Senhor. Entrego esse município em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço, meu Deus. Hino 112 do cantor. Nesse momento você vai ficar em pé. De joelho para ficar de pé, irmão. Não é para ficar sentado, não. De joelho, né? Fica em pé logo. 112 do cantor, com muita alegria. Vencendo vem Jesus. Nós estaremos nesse momento ofertando na casa do Pai, dizimando. Se você assim quiser fazer, faça com a liberalidade que Deus colocou no seu coração para a glória dele. Refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Descendo vem Jesus. Glória, glória,
Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizados, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Chama o irmão Zé Carlos. Vem cá, filhão. Vai estar com a oportunidade de ministrar a palavra nessa noite. Pedir a Deus para que Deus ministre através do seu servo, que você nessa noite desarme o seu coração, esteja pronto para ouvir Deus falando a tua vida. Abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento de dízimo, de oferta, pelo teu povo que pôde ofertar nessa noite. Senhor, derrame das tuas bênçãos, Deus, na vida do teu povo. Agora toma o nosso irmão José Carlos em tuas mãos. Use, ó Deus, poderosamente nessa noite, que nós estejamos, ó Deus, propícios, ó Deus, a ouvir a tua voz, Pai. Que nada nem ninguém venha nos atrapalhar de ouvir, mas que nessa noite, ó Deus, poderosamente, o Senhor use a vida do meu irmão para falar conosco. Muito obrigado por tudo que nós já fizemos, que o teu nome seja exaltado em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Cumprimento a amada igreja de Deus com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Não há outro. Aleluia. Que Deus possa abençoar a cada irmão nessa noite. Quando o pastor me deu essa oportunidade, eu queria agradecer, tá, pastor? O pastorzão, muito obrigado, tá? Por essa oportunidade, por esse privilégio. E eu, conversando com Deus, eu pedi ao Senhor, Senhor, eu não sei quantas pessoas vão estar lá. Eu não sei quais pessoas vão estar lá. Mas como o nosso Deus é onipresente, já está no futuro, então eu pedi a Deus assim, Senhor, que o Senhor possa colocar nos meus lábios as palavras certas, que aquelas pessoas, aqueles irmãos, aquelas irmãs, aqueles crentes que estarão lá, precisam ouvir nessa noite, atendendo especificamente às necessidades, às demandas particulares de cada um e também coletivo, né, da igreja. E eu creio, né, depois dessa oração do pastor, né, e dos irmãos, os irmãos vão continuar orando, que Deus vai falar nessa noite aos nossos corações, aquilo que a gente precisa ouvir. Amém, irmãos? Eu quero convidar a igreja a meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 19. É o famoso arroz com feijão. Não vou nem botar ovo para não complicar. É arroz com feijão e rápido, bem cozidinho, né? Bem temperadinho. Não tem segredo, não. É só lembrete, né? Lembrar aquilo que os irmãos já sabem, né? Já ouviram falar, já conhecem. Amém? Lucas, capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém.
Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque Jesus havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, igreja? Os irmãos podem se assentar? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava refletindo aqui nessa palavra. Eu havia perguntado ao pastor se tinha um tema específico, né, para essa noite. O pastor falou que restauração, né? Costuma ser restauração. E aí, rapidamente, Senhor, restauração. Aí veio Zaqueu. Os passos que Zaqueu precisou dar para ser restaurado. E depois de restaurado, as consequências positivas da restauração. Amém, igreja? Primeiro passo. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Irmãos, quando o assunto é restauração do ser humano, o primeiro passo nunca é dado pelo ser humano. Nunca. Porque Deus amou o mundo. Olha aí, ó. Tudo começa com Deus. No princípio criou Deus. Tudo começa com Deus. Nunca é de baixo para cima. É sempre de cima para baixo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então começou com Deus, passou por Jesus e chegou até nós. Então, Zaqueu só foi restaurado porque Jesus entrou em Jericó. Jesus foi até ele. Que coisa linda, irmãos. É sempre ele que vem até nós primeiro. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Às vezes a gente pensa, né? Eu aceitei Jesus. Força de expressão, né? A gente usa essa força. Mas na realidade foi Jesus que nos aceitou na eternidade. Por isso nós estamos aqui. Você pode dizer amém? Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Isso foi lá na eternidade, antes que fôssemos formados no ventre materno. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Então, Zaqueu foi restaurado porque Jesus resolveu, na direção do Espírito Santo, entrar em Jericó. Nessa noite eu acredito, tá? Vou colocar todo mundo, tá, irmãos? Que todos nós precisamos, em determinada área da nossa vida, de algum tipo de restauração. Talvez a gente nem se dê conta disso. Porque, irmãos, quando estivermos 100% preparados e prontos, o Senhor nos leva. Ou Ele vem arrebatar a igreja, ou leva. Então, se você parar a fazer uma autoanálise, de repente, na sua vida, você que veio aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, precisa de algum tipo de restauração na sua vida. Independente da área da sua vida. Independente do tempo de igreja, do tempo de crente, de cargo. Todos nós precisamos que Deus faça algo na nossa vida. Mas isso sempre vai partir, primeiramente, de Deus.
E Jesus já deu o primeiro passo lá na cruz do Calvário. Quando deu a sua vida, quando o seu sangue foi derramado, o primeiro passo já foi dado. Então você hoje, aqui, nesse culto, nessa reunião, se você estiver precisando de uma restauração, Jesus, Ele pode e Ele quer te dar, fazer na sua vida. E Ele já deu o primeiro passo para isso. Amém, irmãos? Segundo, havia em Jericó um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, que procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da sua pequena estatura. O segundo passo, irmãos. Zaqueu ouviu falar de Jesus e ele procurava ver Jesus. Ele queria, nasceu no coração dele o desejo de ver Jesus. Eu te pergunto nessa noite, você quer? Essa área da sua vida que precisa ser retocada, ser restaurada, você quer? E se você quer, o que você tem feito para que essa restauração aconteça na sua vida? Porque Zaqueu, ele teve o desejo de ver Jesus, de conhecer Jesus, e não ficou só no desejo, na vontade, não. Ele fez alguma coisa para que aquilo acontecesse. Ele era baixinho, de pequena estatura, e isso era um obstáculo que precisava ser vencido. E muitas vezes nós também temos que vencer obstáculos na nossa vida para ir até Jesus. O que não faltam quando o assunto é recebermos a nossa bênção são obstáculos. Às vezes até naturais. Como no caso de Zaqueu. Mas aquele obstáculo não atrapalhou dele ver Jesus. Ele deu o jeito que naquele momento ele conseguiu e achou uma árvore. É ali que eu vou subir. E de lá eu vou ver o Senhor. Ele subiu. Ele venceu o obstáculo. Ele venceu a multidão, que era um outro obstáculo. Então toda vez que você desejar, que você quiser receber algo de Deus, os obstáculos vão aparecer na sua frente, na sua vida. E cabe a você vencer esses obstáculos. Com a graça de Deus, é claro. E quando Jesus passava por ali, olhou para cima e viu Zaqueu lá. Aí vem um terceiro passo. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Se nós não nos humilharmos diante do Senhor, irmãos, se nós não descermos diante do Senhor como fez Zaqueu, nós não conseguimos a nossa restauração. Zaqueu, desce depressa, porque hoje a tua bênção vai chegar na sua vida. Ele desceu correndo imediatamente, obedecendo a ordem do Senhor. E recebeu Jesus com alegria. É essa alegria que nessa noite, irmãos, nós precisamos ter, porque com certeza se você saiu da sua casa e veio até aqui, é porque você vai receber a tua vitória. Já está preparada a tua vitória. Hoje você veio aqui e Jesus está aqui para te entregar a tua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E recebeu Jesus com alegria. Gostoso. Aleluia. Mas toda vez que você recebe uma bênção, que Deus quer fazer algo na tua vida, alguém vai se levantar contra a tua vida. Às vezes um familiar, um vizinho que já te conhecia antes, um colega de trabalho que andava com você, que via como você era como velha criatura, e depois que foi transformado, vai começar a estranhar e vai começar a murmurar e falar até mal de você. Fulano? Você, contigo eu andei. Eu tinha a tua ficha. Você fazia isso, você fazia aquilo. E não vai aceitar a mudança de Deus na sua vida. Mas Zaqueu não prestou atenção nessas coisas. Porque estava focado na restauração que ele precisava para a vida dele. Só você sabe o que você precisa receber de Deus na sua vida. Não permita que ninguém, absolutamente ninguém, tire você do foco. Receba essa palavra. Nem no seu trabalho, nem na sua família, nem na sua vizinhança, nem mesmo dentro da igreja, hein? Que ninguém
tire você do foco. Você tem foco nessa noite? Quem tem foco aqui? Quem veio aqui hoje focado em receber a vitória? Não deixe, não permita que as palavras dos lábios de ninguém, negativas, venham a tirar você do foco da tua bênção. Porque Deus tem bênção para a tua vida. Zaqueu ouviu aquela murmuração, as pessoas estavam murmurando porque ele era um publicano. O que era um publicano? Um cobrador de impostos. Não era bem visto pela sociedade naquela época, porque roubava muito dinheiro do povo, desviava a verba pública, né? O mais popularmente conhecido. Então as pessoas não gostavam de publicanos. Então a murmuração veio logo, esse cara aí, seu ladrão, são sem vergonha. Mas Jesus não estava olhando para isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Parece que quanto mais pecador para Jesus é melhor. Para ele libertar, para ele transformar, para limpar, para lavar e para restaurar. Aleluia. E aí Zaqueu recebeu Jesus na casa dele. Mesmo com a murmuração daquelas pessoas, isso é um pecador, para se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu recebeu, Jesus foi. O teu pecado, a tua fraqueza não vai afastar Jesus. Pelo contrário, ele veio para te perdoar. Ele veio para te restaurar. Ele veio para te libertar do poder do pecado. Amém, irmãos? E Jesus foi até a casa dele e disse, hoje veio a salvação a essa casa. Então a restauração chegou na vida de Zaqueu. Agora vem as consequências positivas. Hoje veio a salvação a essa casa. Quando Deus abençoa a nossa vida, quando Deus abençoar a sua vida, a sua casa também vai ser abençoada junto com você. Não é só você que vai receber a bênção, não. Quem estiver junto com você vai receber a vitória também. Hoje veio salvação a esta casa. A casa foi abençoada, não foi só Zaqueu. Olha isso, irmãos. Você é um abençoador de Deus dentro da sua família. Você, minha irmã, é uma abençoadora de Deus dentro da sua casa. Você é um instrumento de Deus usada para abençoar a sua família. E é através da tua vida que a salvação vai chegar na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer nos usar para isso, irmãos. Deus quer nos restaurar primeiro, para depois, através de nós, restaurar a nossa família. Aleluia. Que bênção gloriosa. É isso? Hoje veio a salvação a esta casa. Aí Zaqueu, agora já estava restaurado, né? Falou assim para Jesus: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Olha isso. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. 3 coisas que acontecem quando a pessoa é restaurada: arrependimento, conversão e libertação. Senhor, tudo que eu fiz de errado, eu estou disposto a consertar. Arrependimento. Vou devolver tudo que eu roubei. Conversão. Hoje veio a salvação a esta casa. Libertação. Porque este também é filho de Abraão. Não precisa dizer mais nada, irmãos. Aleluia. A restauração chegou na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu. E quantas pessoas que foram abençoadas através da restauração da vida dele. Ele abençoou os pobres. Ele devolveu a quem tinha defraudado. Olha quantas pessoas foram beneficiadas. Nós somos canais e veículos de Deus para abençoar vidas ao nosso redor. Você sabia disso? No seu trabalho, tem muita gente sendo abençoada através da tua vida. No bairro que você mora, na sua vizinhança, muitos já foram agraciados por Deus através da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus possa continuar nos usando.
Que Deus possa continuar proporcionando a restauração para as nossas vidas. Amém, irmãos? Se você precisa de alguma restauração na sua vida, hoje é o dia da tua vitória. E saiba que com a tua vitória, muitas pessoas serão beneficiadas para a glória do nome do Senhor através da sua vida. Que Deus abençoe a todos. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. E que essa palavra ela possa ficar no coração de cada um. Amém, irmãos? Obrigado, pastor. Ministério de Louvor, vamos adorar o Senhor? Que benção. Pode, por favor. Vamos adorar o Senhor, depois nós vamos estar orando por restauração. Quando nós somos restaurados, a nossa casa é atingida também, é abençoada, né? Que benção. Só assim, né? Acontece restauração, acontece bênção na nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Depois nós estaremos orando por você, se você quiser vir aqui à frente. Logo após o louvor, a gente vai estar orando, encerrando o culto também nessa noite. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, me toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pelo som. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Aleluia. Glória a Deus. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece
conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Se você quiser, nesse momento, receber oração, vir aqui à frente, você vem. Nós vamos orar por restauração. E talvez tenha alguma parte da tua vida ainda que não foi restaurada. E você ouviu nessa noite os passos, né, tirando todos os obstáculos, que é a nossa função, nossa ideia, nós precisamos tirar nossos obstáculos, porque às vezes a gente quer ganhar algo da parte de Deus, mas os obstáculos vêm, a primeira coisa que a gente faz é parar, né? E quando a gente quer alguma coisa muito, a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito, a gente arruma um jeito. Zaqueu não deu mole não, Zaqueu foi lá, e o que eu tenho que fazer para ver esse Jesus? Tem que subir numa árvore, no sim como eu tenho que subir nela, então eu vou subir. Talvez você vindo aqui à frente seja isso aí que você está fazendo. Porque Jesus entrou em Jericó. Quando ele entra em Jericó, quando ele entra na nossa cidade, é para fazer milagres. Vou estar orando por você nessa noite. Que Deus te abençoe. Peço que você esteja orando pela Andressa, né? Você esteja orando pela irmã Kátia, pelo Fernando, pela diaconisa Isabel, pela irmã Lourdes, né? Por esses irmãos aqui. Precisam das nossas orações. E nesse momento você pode fechar os teus olhos, interceder a esses irmãos. Estenda suas mãos para cá. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nessa noite, Deus, o Senhor ministrou o nosso coração. E como foi falado, Deus, nós não vamos sair daqui de mãos vazias. Nós saímos daqui nessa noite exortados, ó Deus, a fazer, ó Deus, aquilo que nos cabe e não deixar que os obstáculos, ó Deus, da vida nos impeça de ser restaurados, ó Deus, na nossa casa, na nossa vida. E talvez, ó Deus, muitas vezes nós estamos parando. Muitas vezes nós, por qualquer obstáculo, paramos de orar, paramos de crer, Senhor, paramos de interceder por alguém. Mas, Senhor, nessa noite nós ouvimos que precisamos ir e derrubar os obstáculos para encontrar com o Senhor, para ver o Teu agir, Pai, porque tudo vem do Senhor. O poder está nas Tuas mãos e basta apenas uma palavra do Senhor e todo o mal cessa e toda a dificuldade cessa na nossa vida, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus que entrou em Jericó, o Senhor é Deus que entrou, ó Deus, no Guarani, o Senhor é Deus que entrou na nossa casa, e o Senhor pode restaurar. Então, por isso, nessa noite, Senhor, nós clamamos a Ti. Nós clamamos por esses irmãos que se encontram aqui à frente, Senhor. Eu não sei, Pai, de todos, ó Pai. Eu não sei, ó Deus, quais, ó Deus, os pedidos. Eu não sei, Senhor, quais são as dificuldades dos Teus filhos.
Eu sei, ó Deus, da Andressa, eu sei da irmã Lourdes, Pai, que é a questão da saúde. Toma Andressa em tuas mãos. Repreenda, Senhor, toda a enfermidade na vida da Andressa. Repreenda a enfermidade na vida da irmã Lourdes. Ó Deus, toma os outros irmãos também, Senhor. Repreenda toda a enfermidade na vida da irmã Ruth, ó Deus, na vida da irmã Lúcia Neves. Ó Deus, na família, Senhor. Deus querido, o Senhor conhece o nosso corpo antes que nós fôssemos formados no ventre de nossa mãe. Então, o Senhor, nessa noite, traz a cura, Pai. Tu és a cura, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da restauração. Restaura, ó Deus, as nossas células, ó Deus, restaura o nosso sangue, Pai. Restaura, Deus querido, os nossos batimentos cardíacos. Restaura a nossa pressão, Senhor. Restaura o ventre, Senhor, nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, restaura, Pai, as nossas articulações. Ah, Deus querido, Tu nos conheces da planta do pé ao último fio de cabelo, Pai, e nada não acontece se o Senhor não permitir, mas basta apenas uma palavra do Senhor, Deus. Ah, Deus querido, assim como aquele pai, como o Jairo, ó Deus, nós cremos na Tua palavra, assim como, ó Deus, a mulher do fluxo de sangue, ó Deus, venceu, ó Deus, as batalhas, venceu, ó Deus, os problemas, as dificuldades para tocar no Senhor. Nós tocamos no Senhor nessa noite. Deus, faz milagres, Senhor, faça milagre, ó Deus, tamanho, Pai, ó Deus querido, porque, ó Deus, nós não temos força, nós não temos poder, mas o Senhor tem. Ah, Deus querido, como queremos ver, ó Deus, nesse lugar, testemunhos de cura, testemunho de transformação, testemunho, ó Deus, de restauração nessa noite. Ó Deus querido, que o Senhor venha restaurar o Teu povo, que o Senhor venha, ó Deus, dar a cura, que o Senhor venha trazer saúde física, emocional e espiritual. Deus querido, se alguém aqui nessa noite, Pai, que está clamando por libertação por alguma área que ainda, ó Deus, precisa ser liberto, Senhor, o Senhor trata no íntimo, no mais profundo do ser com cada um de nós. Trata as nossas áreas, a área da nossa vida. Se alguém aqui, ó Deus, clamando, ó Deus, por libertação de um filho, Deus querido, nessa noite, entra com providência. Toma, ó Deus, os filhos dos nossos irmãos em Tuas mãos. Abençoe poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Se alguém aqui nessa noite está precisando de uma intervenção na área financeira, Senhor, abra as comportas dos céus. Derrama das Tuas bênçãos na vida dos Teus filhos. Deus querido, se alguém aqui, Senhor, nessa noite está precisando de restauração emocional, talvez o emocional esteja muito abalado, Deus, o Senhor conhece a nossa vida por completo. Restaura o nosso emocional, não nos deixe entrar em parafusos, Deus, não nos deixe, ó Deus, ficar preocupados ao ponto de perdermos a paz, mas, Senhor, nós venhamos apresentar, Senhor, todas as nossas dificuldades ao Senhor e crer, Senhor, porque o Senhor, ó Deus querido, o Senhor alimenta as aves do céu, o Senhor, Deus, faz belos lírios do campo, e o Senhor pode cuidar, o Senhor tem cuidado de nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós cremos nisso. Já fui velho, fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor, eu sei que nessa noite o Senhor pode trazer, ó Deus, restauração, ó Deus, na área financeira, na área, ó Deus, do seu povo, naquilo que nós necessitamos no dia a dia. Deus querido, eu entrego, ó Deus, em nome de Jesus, a nossa vida. Pai querido, faça milagres. Por favor, Senhor, nessa noite, nós nos colocamos, crendo, ó Deus, que o Senhor pode, crendo que o Senhor há de fazer milagres, e nós colocamos esses irmãos aos Teus cuidados, Senhor. Nós colocamos eles, ó Pai, sonda nessa noite, sonda, Ele nos conhece, e vê, ó Deus, que nós precisamos nessa noite ser restaurados, Senhor. E por favor, não nos deixe sair da mesma forma. Que essa noite ainda, Senhor, o Teu milagre aconteça. Que seja nessa noite, que seja nesse momento, ó Deus, como o Senhor quiser. Porque a vontade é Tua, Pai. O poder vem do Senhor. Toma a diaconisa Isabel em Tuas mãos. Restaura essa saúde, Pai. Ó Deus querido, aqueles que eu não lembro aqui nesse momento, Senhor, que o Senhor traga a restauração. Ó Deus querido, e faça maravilhas. Toma esse estado, Senhor, toma esse Brasil. Ó Deus querido, tem misericórdia de nós.
não aguentamos mais. Eu abençoo essa comunidade, Senhor. Eu abençoo, Deus, tudo aquilo que tem acontecido nessa comunidade. Em o nome santo de Jesus, que haja paz, mas que haja conversão e que dê em retirada tudo que não provém do Senhor deste lugar, porque Guarani é do Senhor, São João de Meriti pertence ao Senhor, o Rio de Janeiro pertence ao Senhor, o Brasil pertence ao Senhor, porque o Senhor é o dono dessa terra, o Senhor nos constituiu, nos colocou aqui, Pai, porque o Senhor é o dono deste lugar. Então, em nome de Jesus, abençoe, Pai, esta comunidade e dê vitória aos teus filhos. Muito obrigado por essa noite. Continua ministrando a tua palavra aos nossos corações e continua abençoando a vida do nosso irmão José Carlos, em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Deixa eu só dar um anúncio rápido. Diaconisa Isabel e Diácono Rogério querem falar sobre o culto rapidamente. Irmãos, passando novamente para lembrar sobre o culto da família, o último culto do ano, tá? Teremos uma palavra tremenda que eu tenho certeza que o Senhor já reservou, tá? Para essa noite, e uma programação especial, sorteio. Traga seus familiares, traga aquele vizinho que você diz assim, olha, só tem que melhorar, Deus vai tratar nessa noite, tá bom? Traga nessa noite. Irmãos, então, nosso culto da família. Não é, pastor, só vai eu e meu esposo. Traga teu sobrinho, traga seu neto, traga toda a sua família para a glória do Senhor, tá bom? Convida, porque às vezes a gente convida para tanto lugar, né? A gente convida para festa, vamos na festa. A gente nem é convidado à festa, a gente se convida e ainda convida o outro para ir. Mas aqui é a festa do céu. Aqui é o lugar onde Deus pode falar, pode ministrar. Tá bom? Outra coisa é que domingo de manhã nós temos o quê? Café da comunhão. Por favor, quem não botou o nome, dá uma olhada na lista lá, ainda dá tempo, coloca o nome. Nós vamos fazer no mesmo esquema que a gente fez do ano passado, né? Tomaremos café, ministraremos a EBD, não terá culto da manhã, a não ser um louvor para o momento do ofertório, não terá ministração da palavra, mas estaremos depois enterrando os ossos, né, do café que vai sobrar. Se vocês deixarem sobrar, né? Vocês comem pra caramba, não comem não? Fernando, tá apontando Fernando aí. Mas que Deus te abençoe. Isso. Da MCM, da ABM. Isso. Irmãos, olha, almoço da MCM, beleza? Então, o que acontece? Como é que é? Todo mundo junto. Beleza? Eu creio que a gente está chegando no entendimento disso. Não é porque não é do meu departamento que eu não vou vender, certo? É do meu departamento eu vendo, é do departamento do irmão eu vendo e vamos embora. Eu acho que eu vou estar aí, então já vou anunciar lá para Vila Rosali, lá para Éden, lá para Vila Norma, e vamos tentar levar, certo? Então, que Deus te abençoe. Feijão tropeiro. Quanto é que vai estar esse almoço? R$18. 18. Quanto? R$18, né? Pelo amor de Deus. Né? A gente compra aí, ó. Aqui, ó, pede R$18, é desse tamanho aqui. Mas vamos caprichar, né? Vai colocar coisa pra caramba para esse pessoal. Porque eu passo a semana toda comendo almoço, irmão. Almoço da igreja, eu não fico triste. Não sei se você faz isso. Eu compro, às vezes compro 10, consumo 3 no domingo, durante a semana a gente vai botando no prato e ó. Só tem a ser abençoado, porque estou me alimentando e Deus está me abençoando, certo? E você pode, se você pode, faça isso, né? Às vezes a gente compra lá fora. Olha, tem uma coisa muito clara para mim, às vezes a gente compra lá fora, a gente deixa de abençoar a cantina, a gente deixa de abençoar nosso almoço. Penso eu que eu tenho que abençoar minha Jerusalém. Né? Pastor, o cardápio eu não gosto, mas teu irmão gosta, teu esposo gosta, leva para ele. Vamos aí, tem, para você levar para o trabalho. Você não leva quentinha para o trabalho? Então leva a quentinha da igreja para o trabalho. Pronto. Vai comer bem para caramba. Né? Você ora em silêncio, estamos assim encerrados para a glória do Senhor.